Você sabe o que é sistema de paginação e como a quantidade de memória RAM influencia nisso? Fala galera, beleza? Eu sou o Thiago, esse é o Secatec e você seja muito bem-vindo. Antes de eu falar sobre sistema de paginação ou memória virtual, como é conhecido também, é legal explicar para vocês um funcionamento muito simples, muito básico da memória RAM. E é legal falar também que no canal a gente vai ter muito em breve um vídeo falando mais aprofundadamente sobre a memória RAM e seu funcionamento. Mas para entender esse vídeo é legal ter um conhecimento básico do funcionamento dela para poder entender o conceito todo. Tudo que é executado no computador é armazenado temporariamente na memória RAM, ou seja, o seu navegador, o seu player de música, o seu player de vídeo, o seu visualizador de imagens do seu sistema operacional. Quando você usa, ele é carregado temporariamente para a memória RAM. É legal saber também que existem outras coisas que a gente às vezes nem se toca e que também são carregadas na memória RAM. Um exemplo é o sistema operacional e o seu serviço. Coisas que a gente também nem vê são executadas na memória RAM, como por exemplo os vírus. Quando os vírus se auto-instalam no seu computador ou quando você instala por descuido, ele é executado na memória RAM. Além disso, é legal saber também que quando a gente liga o computador, a gente não tem a memória toda livre para a gente usar. Por quê? Porque eu acabei de falar que o sistema operacional é carregado na memória RAM. Ou seja, quando o computador liga, o sistema operacional liga e já vai para a memória RAM. Além de alguns serviços ou até mesmo alguns programas, caso eles iniciem junto com o sistema operacional. Por exemplo, o antivírus é um exemplo bem legal aí para vocês entenderem. Como a memória RAM já não está toda livre para você usar da forma que você melhor quer, para abrir os seus programas, abrir os seus aplicativos, abrir o navegador e tal, quando você vai abrindo esses programas, a memória RAM vai sendo ocupada. E caso você não feche esses programas ou esses serviços, ela vai ficando ocupada. O sistema operacional não tira de lá, porque é você que tem que dar o comando para alguns programas. Ou seja, se você ir lotando bastante memória RAM e não fechar as aplicações que você não está mais usando, ela vai ficar lotada e quando você for tentar abrir um novo programa, o que vai acontecer? O sistema operacional vai detectar que não tem espaço suficiente na memória RAM, vai olhar na memória RAM o que não está sendo usado para poder tirar de lá e colocar no disco rígido, para poder fazer uma troca. Esse processo é chamado de swap, ou swap, caso você queira. E swap em inglês é troca, e é isso que a gente vai entender hoje. Não é simples, não é bacana, não é legal, não é simples de entender? Ficou muito simples de entender. Não entendeu? Então beleza, vem aqui, chega mais perto que eu vou te explicar mais ou menos o funcionamento de uma forma bem didática e legal. Bora ver como isso funciona. Eu aposto que alguns de vocês aí estão pensando, eu quero ver como esse moleque vai fazer para me explicar, porque eu não entendi nada do que ele falou. Bom, a boa notícia é que eu tive uma ideia bem legal. Bom, pelo menos na minha cabeça tá foda bagaralho. Eu tive uma ideia bem legal e bem didática para explicar para vocês. E a forma que eu melhor pensei foi... Bom, que é isso, Thiago? Que merda é essa que você colocou aí? Bom, galera, eu vou explicar para vocês assim de forma muito simples. Quando o computador trabalha com o sistema de paginação, com a memória virtual, ele divide a memória RAM em blocos iguais. E igualzinho o porta-CD. Cada bloco aqui não é igual, cada bloco não cabe um CD. Bom, pera aí, Thiago. Tem gente que põe 2 CDs no mesmo bloquinho assim, um virado para cima, outro para baixo, eu já vi. Tá bom. Ah, Thiago, por que já tem alguns CDs aí? Bom, vou explicar. Lembra que eu falei que o sistema operacional já ocupa memória RAM com alguns arquivos necessários e alguns programas que já iniciam junto com o sistema? Pois é, esses CDs fazem o papel do sistema operacional e desses programas. E esses espaços aqui sem nada são os espaços livres da memória RAM. Ou seja, quando você pega um programa, isso é um programa, tá? E você abre, ó, ele automaticamente vai para a memória RAM. E aí temos menos espaços livres. E assim sucessivamente. Quanto mais programas você abrir, mais a memória RAM vai ficar ocupada. E vai chegar uma hora que você vai lotar a sua memória RAM, assim como eu lotei esse porta-CD. Tá, Thiago, e aí o que acontece? E outra coisa, aonde está o disco rígido aí que você falou? Como assim aonde está a fera? Você não está vendo o disco rígido? Você não está vendo o disco rígido? Esse aqui é o papel do disco rígido. Por que é o papel do disco rígido? Porque ele é bem maior, diga-se de passagem,
E, além de ser maior, ele tem as mesmas divisões da memória RAM. Ah, Thiago, então o que você está falando é que quando o sistema de paginação está ativado, a memória RAM e o disco rígido são divididos em blocos de mesmo tamanho? Sim, são divididos em blocos de mesmo tamanho. Nesse caso, a gente tem 2 porta-CDs, sendo que um cabe bem mais CDs do que o outro, mas o tamanho dos blocos são iguais. Se eu pegar um CD desse porta-disco, como eu acabei de pegar, e colocar aqui, vocês vão ver que cabe tranquilamente. Olha só, tá lá. Ah, então é assim que funciona? É mais ou menos assim. Tem mais alguns detalhes que eu vou explicar agora. Pois bem, galera, para começar a explicar, antes deixa eu lotar a minha memória RAM de novo. Agora vocês vão ver que ela não tem mais nenhum espaço vazio, certo? E é aqui que entra o segredo. Por quê? Esse é o disco rígido e, como eu expliquei, ele é dividido em blocos de mesmo tamanho que os blocos da memória RAM. Só que o que acontece, dependendo do sistema operacional, o funcionamento vai ser um pouco diferente. Vai ter sistema operacional que vai criar uma partição desse disco rígido só para fazer sistema de paginação, ou seja, só para fazer memória virtual. Outros sistemas operacionais vão apenas criar um arquivo dentro desse HD e esse arquivo vai ser dividido em blocos de mesmo tamanho que a memória RAM, e nesse arquivo vai ser feita toda aquela troca que eu mencionei. Ah, legal aqui falar, por que o nome é sistema de paginação? Porque esses blocos, tanto da memória RAM quanto do disco rígido, são chamados de páginas. Tá? A convenção chama eles de página. É convencional chamar de página, ou seja, aqui eu peguei um disco rígido com alguns... Puta que pariu, Rod Stewart, bicho. Porra, pelo amor! Com alguns arquivos já armazenados, lembrando que isso aqui é o disco rígido. Ele armazena coisas, vamos ter também uma videoaula explicando sobre os discos rígidos diferentes existentes aí hoje em dia no mercado. Mas, então, nesse nosso disco rígido, ó, tem até uma separação aqui, e esta parte foi dedicada para o arquivo de paginação. E o que acontece é o seguinte, vamos supor que nós temos aqui, olha só, mais programas. Então, beleza. O que a gente vai fazer? Vai pegar esse programa, só que esse programa ele é diferente, ó. Ele tem 3 divisões e para ele funcionar, ele precisa estar com as 3 divisões abertas. Vou abrir esse programa na memória RAM? Não vou, porque a memória RAM está lotada. O que o sistema operacional vai fazer? Ele vai ver o que você não está usando. Vamos supor que você não está usando este arquivo, nem este e nem este. Nesse ponto, o que acontece? Eu libero 3 espaços na memória RAM. Mas, e o que acontece com esses 3 arquivos aqui que eu retirei da memória RAM? Lembra que eu falei que os arquivos são retirados da memória RAM e são colocados aonde? No disco rígido, quando eles não são utilizados. Ou seja, eles estão aqui no meu disco rígido. Eu não estou utilizando. E a minha memória RAM agora tem 3 blocos, tem 3 páginas livres. O que eu vou fazer? Vou abrir esse programa aqui dentro. E desse jeito, o programa é executado. Bom, nesse momento, quem imaginou? Caramba, o Thiago falou que todo programa roda na memória RAM. E que o sistema operacional tira o que eu não queria da memória RAM e põe no disco rígido para liberar espaço na memória RAM. E se eu quiser reutilizar novamente o programa que foi tirado da memória RAM? Pois bem, vamos lá. O sistema operacional faz a mesma verificação. Tem espaço na memória RAM? No nosso caso, não. Então, ele vai procurar um arquivo que não está sendo usado, a exemplo esse, vai no disco rígido, pega o arquivo que quer ser executado, põe de volta na memória RAM e pega o arquivo que não estava sendo usado e põe no disco rígido. Sendo assim, o arquivo que estava no disco rígido e que queria ser executado voltou para a memória RAM e agora está sendo executado novamente, sendo que o outro programa e todos os outros que não estão sendo utilizados estão no disco rígido.
Bom, esse é o princípio básico, o funcionamento básico do sistema de paginação, ou da memória virtual, caso você prefira. Mas eu vou contar aqui uma curiosidade. A velocidade da memória RAM de carregar e armazenar dados é bem maior do que a velocidade das memórias de armazenamento de massa, que são os discos rígidos. Então, quando você está com aquele programa que você não está usando armazenado no disco rígido, quando a memória RAM está cheia e está usando o sistema de paginação, e você do nada precisa voltar a utilizar aquele programa, por qualquer motivo que seja, o sistema operacional vai precisar carregar os dados do disco rígido para a memória RAM. E como a velocidade de leitura e de escrita do disco rígido é bem menor que a da memória RAM, leva um certo tempo para o sistema fazer essa leitura e passar de volta para a memória RAM para que você possa usar. E é nesse meio tempo que ocorrem aqueles travamentos de quando você está com muitas coisas abertas e tal e precisa alternar entre os aplicativos, entendeu? Tá aí uma curiosidade bem bacana de você saber. Tá, legal, Thiago. Eu entendi sua explicação, foi legal, foi uma bosta, mas fiquei na dúvida. Uso ou não uso o sistema de paginação? Bom, galera, quando o sistema de paginação está ativado, você tem alguns prós e alguns contras que eu vou listar agora. Contras. Eu vou listar só alguns. E o primeiro é os travamentos. Acontecem muitos travamentos quando você está com a memória RAM cheia e muita coisa aberta e precisa ficar alternando entre essas aplicações, esses serviços. Isso é um contra. O segundo fator que vai contra o sistema de paginação, eu vou falar só dois aqui, é que você diminui consideravelmente a vida útil do seu disco rígido. Por quê? Porque o sistema operacional vai sempre precisar carregar ou armazenar dados temporariamente ali no seu disco rígido para livrar um pouco da memória RAM e abrir algum programa que você tenha solicitado ou para dar mais espaço para algum programa que já esteja aberto. Mas calma, nem tudo são dificuldades e tem alguns prós também. Um pró bastante legal é que o sistema de paginação ativado permite que o sistema não congele totalmente em alguns casos. Porque assim, se você desativa o sistema de paginação e você usa toda a memória RAM, o sistema vai travar e ponto. Se ele não reiniciar sozinho, você vai ter que reiniciar lá no dedo. Então, quando você ativa o sistema de paginação, isso não acontece. Um outro pró bem bacana é que caso o sistema reinicie ou caso você use o Windows e dê aquela tela azul, dê algum erro, e o sistema de paginação esteja ativado, esse erro, em alguns casos, é armazenado no disco rígido para que você possa pesquisar depois o que gerou aquele erro e consertar e evitar que aconteça de novo. E um terceiro pró é o seguinte, com o sistema de paginação ativado, você consegue fazer com que o sistema operacional e o seu processador acessem mais memória do que a quantidade de memória RAM que você instalou no computador. Isso é bem legal e é muito útil também. Ai, Titi, meu amor, eu não abro nada. Eu já li o computador e ele tá uma bosta. O que eu faço nesse caso? Bom, sua bichinha, nesse caso, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que avaliar um pouquinho o seu sistema. Aqui vão 3 coisas que podem ajudar. Primeira, ver se o seu sistema operacional não está inicializando com alguns programas que você não usa. Por exemplo, o Skype. Quando você instala o Skype, ele automaticamente vem configurado para iniciar junto com o sistema. Mas muitas vezes as pessoas ligam o computador e nem usam, vão mexer em outras coisas. Então, para que deixar ele lá? Dá uma olhada nas configurações dos programas que você usa ou usa pouco, principalmente que você usa pouco, e ver se eles não estão sendo carregados junto com o sistema operacional. Beleza? Dá essa olhada lá. Segunda coisa, não está usando o programa? Fecha. Fecha, porque como eu já expliquei, ele vai ficar ocupando espaço lá na memória RAM, então já sabe, não usou, não está usando, fecha. E o terceiro, que também é bem importante, verifica se você não tem vírus, malwares e adwares no seu computador, porque se você tiver, meu colega, eles podem inicializar junto com o seu computador, junto com o seu sistema operacional, e além de encher o saco e trazer alguns problemas de segurança, vão trazer problemas de desempenho para o seu computador. Então, fica de olho nisso aí. Mas se você já viu isso, sabe que seu sistema está clean, está limpo, está de boa, você pode considerar fazer um upgrade de memória, porque eu tenho certeza que isso vai ajudar 100%. Só que é o seguinte, não sai por aí gastando dinheiro assim que nem o doente. Você tem que considerar algumas coisas. Ver se a sua placa-mãe tem espaço físico, tem slots livres lá para colocar mais memória RAM. Tem que ver se o seu sistema operacional vai aceitar mais memória RAM, tem que ver se o seu processador vai conseguir trabalhar com
essa nova quantidade de memória RAM. E enfim, tem mais algumas outras preocupações aí que você tem que se certificar para saber se você pode ou não fazer esse upgrade de memória, se você pode melhorar o seu computador. Beleza? 20 segundos na lata. Bom, galera, o vídeo é esse. Eu quero deixar registrado aqui o meu agradecimento e a minha satisfação a você que assistiu o vídeo até aqui e que talvez tenha dado até uma risada, achado engraçado alguns pontos. Quero falar também e deixar claro que caso você tenha realmente gostado, tenha alguma dúvida ou tenha alguma sugestão, queira saber um pouco mais sobre o que eu falei aqui, deixe seu comentário ou manda o seu e-mail para este endereço, br.ckatech@gmail.com. Não teve um endereço melhor. Outra coisa que eu quero pedir também em retribuição é que você dê um like e compartilhe para quem você puder, porque eu quero alcançar o maior número de pessoas e ajudá-las a entender coisas que não são explicadas muito bem ou que até mesmo não tem na internet de uma forma didática legal de se entender, beleza? Me ajuda aí. E para você que não gostou, primeiro eu quero que você vá para deixa seu comentário aí também, compartilha e dê o seu like ou seu dislike, mas compartilha, sabe por quê? Porque se você não gostou, pode ser que as pessoas que você anda também não gostem, então manda para elas, compartilha, porque aí elas sabem o que não vê e aonde não ir, beleza? Então dá essa força aí pra gente. Bom, para finalizar, deixe suas críticas, ou mande por e-mail que eu falei, br.ckatech@gmail.com, ou deixa aqui mesmo no YouTube. Pode ser críticas construtivas, algo que eu tenha falado errado, algo que você acha que poderia ser melhor. Dá uma brincada também se quiser, não tem problema, só não vem hatear essa porra, porque o YouTube tá cheio de hater e eu não quero isso aqui, beleza? O intuito aqui é ensinar, passar conteúdo e informação útil para você. Então deixe suas críticas, deixe seus comentários e suas sugestões que eu vou ficar de fato muito grato. E vou pautar alguns vídeos baseados no que vocês mandarem, no que vocês se interessarem. Então, por favor, se quer saber, gostou do formato, gostou da temática, envie e-mail ou comente. Beleza? Tranquilo? Da hora? Até outra hora.